Pessoal, esse assunto de Paulo e Tiago que eu coloquei na imagem é bem interessante. Eu vou gravar aqui para a comunidade que eu tenho, mas quem tiver meu número aí do WhatsApp vai receber também esse vídeo, tá? É assim, parece que Paulo e Tiago eles estão discordando, parece. Por que que parece? Porque muitas pessoas acham que você pega Gálatas, Romanos e depois você lê o livro de Tiago e parece que até Lutero ele teve um tipo de implicância com o texto de Tiago, né? Por que que isso acontece? Por causa de um vício que a gente tem, né? Porque a partir de uma pessoa que interpretou de uma maneira, isso vem sendo repetido em altares, em livros e escolas teológicas. E o que que acontece? Isso aí vai virando um sofismo, né? O que que é sofismo? É uma mentira contada várias vezes que vira uma verdade, né? Então, e no conceito bíblico, esse tipo de sofismo ele acontece muito, porque primeiro alguém lança uma interpretação, associa textos isolados, sem fora de contexto, fora da cultura, fora da palavra original, né? E aí parece que o texto ele vai fazendo sentido dentro daqueles textos isolados que a pessoa vai rastreando. Quando na verdade a gente tem que olhar primeiramente o contexto, né? E depois os termos originais para entender, né, o que o texto está dizendo. E é isso que eu vou explicar para vocês. Então eu vou citar um exemplo, tá? Que isso acontece dentro da cabeça das pessoas. Quando você pega o texto de Paulo e ele vai falar assim, ó: ninguém é justificado pelas obras da lei, ninguém é salvo pelas obras da lei, ninguém é edificado pelas obras da lei. A pessoa logo ela vai associar a lei de Moisés que Deus entregou para Moisés, que dentro do sofismo teológico que a gente tem, né, dentro da mentira teológica que a gente tem, que é repetida várias vezes, que a lei foi abolida, né? Sendo que lá ainda Paulo vai categorizar a lei, o tipo de lei que foi abolida, a lei em forma de ordenança. Então tem os termos, tem a lei, né, que é entregue, lei em forma de ordenança, obras da lei. Então tem o que? Termos e subtermos aonde Paulo ele vai destacar. Por quê? Porque ele categorizava e explicava o que era, o que fazia sentido, o que não fazia dentro dessa categorização, tá? Paulo não via a lei como um todo. Ele separava e categorizava e dizia: isso aqui saiu, isso aqui foi finalizado, né? Só que esse tipo de lei aqui ela foi mantida, né? Então, esse tipo de lei aqui, ela revela uma lei superior, tá? Então, Paulo, ele tinha essas categorizações. Só que isso ninguém vai explicar para muitas pessoas, tá? Por quê? Porque já criou um sofismo de que toda a lei foi abolida. E isso é mentira. Então, vamos entender essa categorização entre Paulo e Tiago, tá? Paulo, ele vai falar sobre as obras da lei, que ninguém é salvo pelas obras, fazendo menção às obras da lei. Ele vai dizer que ninguém é justificado, em Gálatas, pelas obras da lei. Tá? O que é isso, gente? O que é isso? Obras da lei são um tanto de regras criadas, né, por rabinos, sábios, né? Ali no Antigo Testamento, principalmente no primeiro século, começou isso, tá? E você vê Jesus discutindo isso o tempo todo com os fariseus, né? Começou a nascer regras, tá? E essas regras, elas foram inspiradas na lei, tá? Na Torá. Então, o que seria essa regra? Então, por exemplo, a maioria dessas regras elas são baseadas em princípios elementares. O que é isso, gente? Princípios elementares? São coisas baseadas nos elementos terrenos. Então, por exemplo, que eu sou santificado por um dia, que eu sou escolhido por um povo, como um povo, se eu faço a circuncisão, se eu sou santificado ou purificado, se eu entro em um tanque e tomo um banho, se aquele tanque realmente ele é válido para salvação, se eu entrar naquele tanque e sair. Então isso é princípio elementar. Toda obra da lei ela é baseada nos princípios elementares, entendeu? E esses princípios elementares, que eu poderia colocar uma lista aqui de vários deles, mostrando dentro das escrituras, mas é só olhar pro manuseio levídico, tá? O manuseio levídico, o manuseio do sacerdócio levídico, era baseado em dias, né? Era baseado num templo terreno, era baseado numa purificação por água, né? Para ungir um sacerdote tinha que matar o novilho vermelho, jogar as cinzas dele,
né? Manuseio de animais, né? De sacrifícios de animais. Esse sacrifício, Paulo ele vai chamar de escrita de dívida, tá? Então, dentro da lei, dentro do decreto, né? Deus ele determinou, ele deu um estatuto, e dentro do estatuto tinha todas essas categorizações que eu estou falando para vocês. Só que a coisa foi avançando, tá? E aí foram vindo várias maneiras, né? Que os judeus começaram a dizer que aquela maneira ali justificava, que aquela maneira ali santificava. Tudo era inspirado, né? E um pouquinho mais sistematizado. E isso vai ser chamado de obras da lei, tá? Então, cumprir tais festas da maneira que os judeus exigem que cumpra, porque se você falar, eu guardo o sábado, vou citar um exemplo. O judeu vai falar, não, você não guarda o sábado porque você não segue a Alahá. O que é essa Alahá? A Alahá, ela nasceu das obras da lei. Estou citando um exemplo aqui, tá? Mas existem textos, Jesus discutindo isso com os fariseus. E aí nós vemos Tiago categorizar algo interessante, que ele vai dizer assim, ó, ele começa lá em Tiago 1, quase no finalzinho do texto, ele vai dizer assim, ó, baseado na lei da liberdade. Baseado na lei da liberdade, aí ele vai começar a dizer e trazer um raciocínio sobre a obra baseado na lei da liberdade, não na lei da morte. E a lei da morte não é toda a lei que foi dada para Moisés, é uma categoria dentro da lei de Moisés, que era baseado na escrita de dívida, que nos escravizava, porque a gente dependia dos princípios elementares. Ele fala assim, mas agora ó, vocês têm a liberdade, né, baseado na lei da liberdade. Liberdade essa que Jesus trouxe. Que Paulo, aí vai ter essas categorizações dentro do Novo Testamento, né? Lei de Cristo, né? Lei da vida, ministério do Espírito. Olha só como tem a mesma categorização. Paulo categoriza isso, coloca a lei de Moisés e categoriza dentro do Estatuto de Moisés as categorizações, né? Lei da vida, ou lei da morte, ministério da letra, rudimentos da lei, né? Princípios elementares, tudo isso são categorizações dentro do estatuto. Se você sabe o que é estatuto, você vai saber que dentro do estatuto tem várias regras, né? Então é simples dessa maneira de entender. E Tiago, agora baseado no novo sacerdócio, na nova regra, ele vai categorizar isso e temos essa categorização no Novo Testamento. E é interessante que o próprio livro de Tiago, ele vai trazer essa categorização e ele vai explicar, né? Porque todo o texto ele faz assim, ele introduz, né? Então, Tiago 1 ele vai introduzir, vai falar da lei, né? Da liberdade, né? Porque a gente já não está mais preso aos princípios elementares, né? O nosso manuseio agora é espiritual, baseado nos princípios espirituais, que a própria lei já revelava nela mesmo, que os próprios profetas já revelavam os princípios espirituais, né? Por causa da revelação progressiva, hoje a gente tem aí o entendimento desses princípios espirituais. E aí Tiago vai dizer, agora que vocês têm a lei da liberdade, vocês têm que mostrar e me provar a fé de vocês pelas obras. E aí ele vai até citar que, agora eu esqueci o nome da mulher que foi justificada pela obra, lá no Antigo Testamento, pela boa obra, né? Que foi a que esconderam ali os soldados, depois mandou eles ir para um outro lugar e ela foi justificada. Tiago está dizendo que ela foi justificada pela boa obra, mas você pode ver que a boa obra que ela fez não tinha relação com obra da lei, tinha uma relação com obras do Espírito, tá entendendo? Então ali ela foi justificada. E o que Tiago vai continuar dizendo e ensinando? Ele vai dizer que nós temos que fazer as boas obras agora que é baseado no ministério do Espírito, na lei da liberdade. É esse o papel das obras, então tem essa diferença, não tem que ficar batendo. E é interessante que o livro de Tiago, parece que ele dá continuidade ao que Paulo está falando em Efésios 2, né, quando ele vai dizer assim, que não somos salvos pelas obras, né, obras do quê? Obras da lei, tá entendendo? Que Deus ele preparou um caminho de antemão para que nós fizéssemos umas boas obras neste caminho. Então, por que eu sou salvo? Eu sou salvo. Eu não sou salvo por nada que eu faço, mas por meio da fé. Só que é interessante que o próprio Tiago ele vai dizer assim, ó, se você tem fé, mostre minhas obras. Então ele não está discordando de Paulo, ele está falando assim, ó, já que você tem fé, você se arrependeu, você agora é obrigado, baseado em Efésios 2, tá? Você agora é obrigado a me mostrar as boas obras.
Porque Deus preparou um caminho de antemão, e isso tem totalmente a ver com predestinação, mas não é no caso de pessoas isoladas. A predestinação é um caminho que Deus preparou de antemão, é isso que é predestinação. Um caminho para que todos que creram em Jesus, aceitou Jesus, tem que andar neste caminho das boas obras, entendeu? Que essas boas obras vai o quê? Comprovar o que eu já creio, tá entendendo? E que obras são essas? Aí que entra a conversa, né? Quais obras são essas? Além de cuidar do pobre, da viúva, do necessitado. Não é só isso, porque isso até o diabo faz, né? São outras obras. E essas obras, pessoal, por que eu citei dessa forma, né? Porque até o diabo faz, até o diabo cuida, né? Porque se a pessoa está servindo ali os espíritos malignos ali, os espíritos malignos vão suprir a pessoa. Isso existe, tá? E por que eu falo que ele não é capaz de fazer as boas obras que Deus destinou de antemão, né? Que obras são essas? Essas obras é um novo manuseio que Deus ele já revelava lá na lei, lá atrás, né? Se tinha um templo, hoje nós temos um templo celestial. Se tinha uma oferta, as nossas orações são como ofertas. Se tinha um sacrifício, o nosso corpo oferecido a Deus diariamente para ser usado por Deus é o sacrifício vivo. Entendeu? Que a lei, o estatuto, ela continua. Tá entendendo? Só que a forma de manusear agora é diferente. Então, se eu tinha antes uma purificação por meio da água, agora é o sangue de Jesus. Se eu tinha um sacerdócio terreno, agora eu tenho um sacerdote diante de Deus que é Jesus, que leva os meus pedidos de perdão. Isso a gente vê lá em Apocalipse, o manuseio, parece que é uma tipificação de manuseio levítico, onde os anjos recebem as orações dos santos com incenso, como incenso, e aí depois eles derramam, vão até o trono, pega o fogo do trono e derrama sobre a terra como resposta. Então é interessante que, falando dessa questão de manuseios, né, por causa de um sofismo teológico de que a lei ela foi abolida, ninguém tem interesse em estudar de como a lei funcionava. Por isso que não consegue entender quando Paulo diz assim, nós somos incenso vivo. Aí a pessoa acha que Deus ele sente um cheiro bom porque a pessoa se converteu. E não, é porque lá no Antigo Testamento, né, esse incenso, né, era o resultado de uma oferta. Oferta essa que o próprio Evangelho vai nos revelar que nós somos a oferta, que muitos foram primícias. Primícias tem a ver com ofertas, entendeu? Que vai vir uma colheita, que é a tribulação, que essa colheita, né, vai fazer parte de levar essas pessoas como ofertas. Você está entendendo que você não tem a lei e os profetas para explicar o Novo Testamento, que na verdade o Novo Testamento está mostrando assim, isso aqui que nós estamos vivendo hoje é pleno, mas a lei já mostrava isso, entendeu? Por isso que Paulo vai dizer que era sombras, né? Que era a sombra das coisas que há de vir, os benefícios. Então nós temos vários outros aspectos assim. A imposição de mãos só sacerdote podia fazer. Quem passava o Espírito Santo para o outro, que nós vemos em Atos, depois de Jesus, no Antigo Testamento era só o sacerdote colocando o Espírito Santo em outro sacerdote, entendeu? Então você vê que... E é interessante quando a gente olha essa questão de revelação progressiva, de um novo sacerdócio, né, dessas aplicações desse sacerdócio, que são as obras, né, nós conseguimos entender Efésios 2 com uma precisão absurda. Por que eu falo isso? Porque Efésios 2 ele vai dizer assim, que nós não somos salvos pelas obras da lei, pelas obras, né, mas pela graça. Isso não é dom de vós, isso não vem de vós, é dom de Deus, né, mas tem um conceito de fé ali no meio. E aí nós temos que entender. O que é salvação? O que é graça? O que é fé? E aí dentro desse conceito de novo sacerdócio, nós conseguimos entender com precisão e eu vou explicar para vocês. O que é salvação? Salvação é assim, Paulo vai trazer vários, dentro da palavra salvação, existe 4 maneiras de se enxergar e dentro do Novo Testamento nós vemos essas 4 maneiras sendo explicada por Paulo, não diretamente, mas ele vai dizer que Jesus nos transportou do reino das trevas para a sua luz, que ele nos libertou dos
princípios elementares deste mundo. Ele vai comentar em Gálatas que não devemos voltar aos rudimentos, né? Que devemos avançar para as coisas espirituais, né? Hebreus 6 vai dizer que se você volta para esses princípios elementares, você perde a salvação. Nós temos outros aspectos da salvação, né? Que além da liberdade, da libertação, né? Nós temos a cura, nós temos o conceito de restauração, tá? Esse conceito de restauração. E também Paulo vai nos dizer sobre o resgate, porque essa palavra salvação, que é sozo em grego, né, ela carrega esses 4 sentidos. E é interessante que Paulo vai falar de um resgate que a igreja vai sofrer, né, que é o arrebatamento, que seremos levados para perto de Deus. Então, todo o conceito de salvação, Paulo não vai dizer exatamente toda hora, diretamente, como alguns irmãos acham que a Bíblia é, né? Ele vai distribuir o assunto, ele vai dizer, isso aqui também é salvação, isso aqui é uma maneira de salvação. Então existem várias maneiras de salvação, tá? Então quando Jesus diz assim, a mulher foi curada, aí ele diz assim, a sua fé te salvou, é porque ela foi curada. E porque dentro do grego, dentro da palavra grega, a palavra salvação também traz o sentido de cura. Então, dentro dessa palavra do grego, nós temos níveis de salvação, categorias de salvação. Entendeu? Então, o que é salvação pela graça? Aí nós temos que entender agora o que é a graça. Tá? E a graça, ela não é algo assim, Jesus morreu lá na cruz e agora ele morreu e ele decidiu por mim, de graça agora eu estou salvo porque ele morreu lá. É isso que é apresentado, mas não é isso. Graça, gente, é esse favor que Jesus faz, que é o favor imerecido, mas é esse favor dele ser o nosso sumo sacerdote, dele estabelecer um novo sacerdócio, onde eu e você pode ser um sacerdote diante de Deus, que a gente pode, assim, porque está escrito que somos reis e sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, porque se eu adentro a um sacerdócio, o de Melquisedeque, logo não é só Jesus que é sacerdote, ele é o sacerdote maior dentro da ordem de Melquisedeque, mas quem crê em Jesus, e aí você vê todo o papel desse sacerdócio, né, sendo refletido em nós, quando a gente ora por alguém e essa pessoa é curada, quando a gente impõe a mão sobre alguém e essa pessoa recebe o Espírito Santo, isso aí quem fazia era só o sacerdote, só estudar um pouquinho da lei que você vai ver. Só que agora com um novo sacerdócio, já não é mais restrito em família, não é mais restrito em linhagem, né? Não é só a linhagem judaica que faz isso, é todos aqueles que creram e receberam. Tá entendendo? Então todos aqueles que creram e receberam se tornaram sacerdotes. Então essa é a graça. E aí você fala assim, nossa, mas por que eu sou salvo por essa graça? Porque essa própria graça, ela preserva a sua salvação. E o que é preservar a sua salvação? É o que te mantém salvo e seguro dentro dessa graça. Vamos entender isso. Então, resumindo e indo em Efésios 2, a graça é um caminho que Deus preparou de antemão. Caminho esse que é o novo sacerdócio, é o novo manuseio. E aí isso vai preservar a minha salvação. Como que isso vai preservar a minha salvação? Vai preservar porque diante de Deus eu tenho um sacerdote. E o mesmo sacerdote que morreu por mim na cruz, que me purifica diariamente com o seu sangue. Entendeu? Que quando eu peco e vou e peço perdão, ali eu sou purificado. Entendeu? E o Espírito de Deus vem sobre mim. Quando eu falo sobre mim, mas também é sobre aquele que crê. Entendeu? Então, é isso que é preservar a salvação. Preservar neste sacerdócio. Tá? Dessa maneira que é baseado nas obras da lei da liberdade que Tiago fala. É essas obras, que é a oração, como ofertas, que como eu já expliquei para vocês em vários status aí atrás. Entendeu? Então a gente vai sendo preservado, a nossa salvação vai sendo preservada e a Bíblia vai dizer para a gente continuar insistindo e resistindo neste caminho, né? Porque aquele que vencer, é isso que está em Apocalipse, aquele que vencer, continuar neste caminho, terá um nome na cidade do meu Deus, terá um trono ali do lado de Deus, terá um nome diante de Deus. A fé, ela vai se encaixar em tudo isso, tá? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Opa, peraí, eu vejo Jesus como sacerdote lá no céu,
Eu vi a crucificação que me justificou. Eu vejo o sangue dele sendo derramado sobre mim. Eu vejo os anjos recebendo as minhas orações como incenso. Não, mas eu tenho a plena certeza que isso acontece, porque tem um efeito transformativo em mim. Entendeu? Eu honro a minha casa, eu honro a minha esposa, eu honro o meu sacerdócio, porque isso é Deus que faz por meio do seu Espírito. Entendeu? Então, agora eu sei que aqui eu tenho essa plenitude, esse conhecimento. Tá entendendo? Então a fé, e aí Tiago vai exigir, já que vocês receberam tudo isso, agora continuam fazendo as obras. Tá entendendo? Que não é ao vento, como tá na teologia aí, na internet, e as pessoas discutindo o tempo todo. Como que fecha tudo isso corretamente alinhadinho com as escrituras? Revelação progressiva, novo sacerdócio, a graça é o caminho desse sacerdócio, a fé eu exercendo esse novo sacerdócio. Essas obras que me edificam, por isso que eu tenho que fazer as boas obras neste caminho que vai me edificar. Não fica ao vento. A partir daí você pode sair agora discutindo se tem perca de salvação ou não, né? Porque se uma vez você adentrou no ministério do Espírito, experimentou da boa vontade de Deus, recebeu o Espírito Santo, você foi salvo. Isso que a Bíblia tá dizendo. Recebeu o Espírito Santo. E se você voltou aos rudimentos que não tem poder de justificar, que não tem poder de salvar, né? Porque entrou em caducidade, logo você perde a salvação, amigo. É só isso que você tem que entender. É só isso que você tem que entender. Se você entender que é as categorias da lei, se você entender que existe a lei, ela revelava as coisas plenas que viriam, e que alguns rudimentos e algumas coisas ali, elas entraram em caducidade por causa de Jesus, né? Que Jesus nos libertou daquilo. E se eu fui liberto e salvo, e eu adentro o novo sacerdócio, só que agora o único sacerdócio que justifica, que salva, que transforma é essa maneira. Se eu for para a antiga maneira, claramente é óbvio que eu perco a salvação. É por isso que existe Hebreus 6. Aí vem o calvinista lá dizendo que não tem perca de salvação. Ah, pelo amor de Deus, me poupe. Hebreus 6, cara, pra mim é o texto mais difícil de explicar para as pessoas, porque é tão claro isso, Hebreus 6, olhando o novo sacerdócio. Só que você vai comentar com as pessoas que já tem sofismos teológicos na cabeça deles, né? Que a lei já foi abolida como um todo, de que a pessoa não perde salvação, né? Que vem do calvinismo, essa bobeira, e que coisas repetidas nos altares, né? E aí você apresenta toda essa linha lógica que eu apresentei para vocês aqui dentro das escrituras, e você vai dizer, né? Que sem um novo sacerdócio, sem um novo manuseio, a pessoa ela não pode ser justificada. Só que quando você fala desse pecado que está em Hebreus 6, a cabeça da pessoa está tão cravada no sofismo teológico, né, que ela acha que você está falando do pecado que é prostituição, vício, né, fornicação e outras coisas. E a pessoa acha que você está falando desse pecado em Hebreus 6, só que o Hebreus 6 ele está sendo bem específico sobre o pecado que a pessoa está cometendo ali. Ele está falando assim, ó, cair da graça, né, voltar aos princípios elementares, aos rudimentos. Princípios elementares tem a ver com os rudimentos da lei, com o manuseio levídico, que era necessário até a vinda de Jesus. Perdeu função. Se perdeu função, a pessoa não alcança a salvação por meio dessas coisas. Se ela alcançou e ela voltar para isso, ela não vai ser reconduzida novamente